Vamos lá, então. Abra a palavra do Senhor, capítulo 10. E aqui deixa eu citar você, né? Capítulo 9, Davi acabou de trazer Mefibosete, filho de Jonatas, e honrou ele, né? Um dos últimos parentes de Saul que estavam vivos, e ele traz ali para que ele possa estar comendo a mesa de Davi. E se você nos ouviu ontem, você nos ouviu dizendo que a mesa do Senhor nós sempre temos um lugar preparado para nós, né? Um lugar onde os nossos defeitos não aparecem, um lugar onde nós podemos nos assentar e comer ali na mesa com o rei sempre. Isso está à nossa disposição sempre, tá? E aqui no capítulo 10 fala sobre a guerra contra os amonitas, né? Davi continua aqui enfrentando algumas batalhas. Em especial, vai falar dessa batalha aqui no capítulo 10. Eu quero que você acompanhe comigo mais uma batalha aqui de Davi. Olha só. Algum tempo depois, o rei dos Amonitas morreu e o seu filho Hanum foi o seu sucessor. Davi pensou: serei bondoso com Hanum, filho de Naás, como seu pai foi bondoso comigo. Então Davi enviou uma delegação para transmitir a Hanum o seu pesar pela morte do pai dele. Olha só, deixa eu chamar a tua atenção aqui. Davi está tão somente querendo tratar com bondade o filho de alguém que lhe tratou com bondade, tá? Então ele quer passar isso adiante, tipo assim, o pai dele me tratou bem, o pai de, né, de Hanum me tratou bem, e eu também agora quero fazer o mesmo pelo outro, né? E eu chamo a tua atenção assim, nós que temos sido tratados com tanta bondade pelo nosso Deus, nós devemos replicar isso aos outros. Independente de quem seja, essa bondade deve ser passada de um para outro. E olha o coração de Davi. Davi que está em missão de paz, né? Ele quer tratar, falou assim, eu vou tratar bem Hanum, assim como o pai dele me tratou bem. É assim que eu vou fazer. E olha só, mas quando os mensageiros de Davi chegaram à terra dos Amonitas, com a maior das boas intenções, os líderes amonitas disseram a Hanum, seu senhor: achas que Davi está honrando teu pai ao enviar mensageiros para expressar condolências? Não é nada disso. Davi os enviou como espiões para examinarem a cidade a fim de destruí-la. Então Hanum prendeu os mensageiros de Davi, rapou metade da barba de cada um, cortou metade de suas roupas até as nádegas e os mandou embora. Olha só. Aqui eles vão numa missão de paz, né? Para prestar condolências pela morte daquele rei que tratou Davi com bondade. E olha a maneira que eles são tratados. Raspam as barbas deles e cortam as roupas até a metade, tá? Isso é um ato de humilhação. É humilhar o outro. E aqui eu chamo a tua atenção a respeito dos conselheiros que cercam a sua vida, tá? Cuide com os conselhos que você tem ouvido, tá? Porque aqui você vê que não ia acontecer nada da parte de Davi. Mas os maus conselheiros interpretaram de uma forma, não é nada disso. Davi não quer vir em missão de paz, não. Davi está querendo, sim, mandar esses mensageiros para espionar, para depois vir nos atacar, tá? E eu me lembrava que quantas situações nós passamos, e você também deve ter passado, de pessoas que chegam e falam assim, não, ele não quer pedir desculpa não para você, não, a intenção dele é outra. Quando a pessoa quer te visitar, quando a pessoa te liga, não, pode ter certeza que tá querendo alguma coisa de você. Você já não escutou um conselho assim? Eu falei assim, não, pode aguardar que vem aí segundas intenções, pode aguardar que essa pessoa tá vindo de bonzinho pra cima de você, mas depois você vai ver o que vai acontecer. Gente, cuidado com os maus conselhos. Cuidado com quem te cerca. Cuidado com os conselheiros que você tem ao redor. São conselhos de paz ou são conselhos de mal que promovem guerra? Olha só o que acontece. Quando Davi soube disso, enviou mensageiros ao encontro deles, pois haviam sido profundamente humilhados. E lhes mandou dizer: fiquem em Jericó, até que a barba cresça
Então voltem para casa, tá? E aqui eu chamo atenção para outro detalhe importante desse texto, tá? Davi, como líder, ele se preocupa com o sentimento das pessoas que estão envolvidas com ele. Você, como líder da sua casa, você, como mãe com seus filhos, e ali Davi, como líder daqueles homens, tem que estar preocupado com aquilo que eles estão sentindo e entender o momento que cada um passa, tá? Então, assim, ele falou assim, ó, vocês fiquem aqui e aguardem até que a barba cresça. Porque, assim, para tudo há um momento certo. O momento certo de agir, há um momento certo para esperar. Aqui eles precisavam esperar passar isso, porque era para eles lá, gente, era um motivo de humilhação. Como é que eles iam chegar em casa, na sua família, com barba raspada, né? Que para aquele tempo era muito mais do que agora, né? Era um sinal. E ele falou assim: o que aconteceu? Por que todos vocês estão sem barba? Ah, daí eles iam ter que contar o que aconteceu. Eles nos rasparam as barbas, cortaram nossas roupas pelas metades, que nós fomos humilhados. Nós fomos até lá numa missão de paz e voltamos totalmente humilhados. Davi falou assim: aguarda aqui. Aguarda isso aqui passar. Espera isso passar. Então tem momentos na nossa vida que tem coisas que a gente tem que esperar passar para depois tomar uma atitude ou fazer aquilo que é correto, fazer aquilo que é certo debaixo da vontade do Senhor. Então, assim, nós precisamos entender o momento que a nossa família está passando, entender o momento que os nossos liderados estão passando, tá? Nós precisamos entender, às vezes você é um profissional, tem os seus empregados, você precisa entender o momento que os seus empregados estão passando e às vezes esperar o momento certo para agir. Daí ele diz assim, ó, vendo que tinham atraído sobre si o ódio de Davi, os amonitas contrataram 20.000 soldados de infantaria dos arameus de Bet-Reob e de Zobá, 1.000 homens do rei de Maaca e 12.000 dos homens de Tob. Quer dizer, olha só, gente, o que acontece? Por causa de um mau conselho. Davi queria prestar condolências a respeito da morte do rei. Eles interpretam como se Davi quisesse espionar, quer dizer assim, as intenções, eu falei assim, não é isso não, tá? Deturparam totalmente isso. E daí aqui, o Hanun, ele age, agora querendo guerrear, não precisava dessa guerra, não precisava se levantar isso. Só que assim, como se não bastasse isso, eles mexeram com algo que eles não tinham capacidade. Porque você veja aqui, que ele precisa contratar 20.000 homens de infantaria dos arameus, que eram um povo próximo ali, quer dizer, ele se meteu numa guerra, tipo assim, a pessoa vai mexer num vespeiro, né? Sem imaginar que pode ser picado, sem imaginar que pode acontecer ali algo, né? Terrível, gente. Então, assim, é você se envolver em guerras desnecessárias, tá? E sabendo que não pode aguentar o tranco, né? Que não tem como. Aqui ele teve que contratar soldados e mais 1.000 homens de Maaca, né? E diz que 12.000 homens de Tobi. Ele teve que contratar 32.000 soldados, gente, para poder agora se defender de uma guerra que eles provocaram. Precisava ter humilhado os outros, né? Sabe aquela coisa assim, puxa, por que eu fiz aquilo, né? Por que eu falei aquela palavra inapropriada? Por que eu não pensei antes, né? Por que eu não aguardei ver quais eram realmente as intenções? Por que escutei o conselho daquela pessoa, tá? Olha só que sério isso, gente, né? Mas não. Daí ele tem que arranjar os soldados para se defender. Olha o que acontece. Ao saber disso, Davi ordenou a Joabe, o comandante do exército dele, que marchasse com todo o exército. Os amonitas saíram e se puseram em posição de combate à entrada da cidade, e os arameus de Zoba e de Reob e os homens de Tob de Maaca posicionaram-se em campo aberto. Vendo Joabe, que estava cercado pelas linhas de combate, escolheu alguns dos melhores soldados de Israel e os posicionou contra os arameus. Pôs o restante dos homens sob o comando de seu irmão Abisai e os posicionou contra os amonitas, tá? Então entenda o que aconteceu aqui. Joabe pega parte dos seus melhores soldados e posiciona ele contra os arameus aqui. E ele pega o irmão dele, Abisai, e coloca sob o comando dele e posiciona contra os amonitas, porque lembra que estavam juntos ali dois exércitos distintos.
Então eles se dividem, os irmãos falam assim, ó, eu vou aqui cuidar desse lado e você cuida desse aqui, tá? E Joabe disse a Abisai, se os arameus foram fortes demais para mim, venha me ajudar. Mas se os amonitas forem fortes demais para você, eu irei ajudá-lo. Seja forte e lutemos com bravura pelo nosso povo e pelas cidades do nosso Deus. E que o Senhor faça o que for da sua vontade. Gente, isso aqui é tremendo, gente. E aqui nos traz outros ensinamentos, tá? Veja só, aqui 2 irmãos se juntam para guerrear contra o inimigo. E isso aqui me traz a memória quando nós precisamos de pessoas ao nosso lado que também lutem as nossas guerras e que nos ajudem. E ele diz como? Se os arameus forem fortes demais para mim, você vem me ajudar. Agora, se os amonitas forem fortes demais para você, eu vou te ajudar. Então assim, querido, a sua guerra é a minha guerra. Nós somos irmãos, é esse pensamento que nós temos que ter. Porque nós tratamos tudo de modo muito individual, né? Não, eu luto as minhas guerras, você luta as tuas, tá? A verdade é que todos nós temos enfrentado lutas diárias, batalhas diárias. E o corpo de Cristo é juntamente essa unidade de fé para entender, meu irmão, que se o teu exército inimigo está mais forte do que você, eu posso te ajudar. E se o exército inimigo que está vindo contra mim é mais forte do que eu, você pode me ajudar. E assim, um ajudando o outro, nós venceremos as nossas batalhas. O que não se pode é ficar sozinho, tá? Não se pode ficar sozinho. Você tem que entender que você precisa de ajuda. Nós precisamos de ajuda, tá? Nada você precisa passar sozinho. Claro, nós temos Deus conosco, temos Deus ao nosso lado, mas também temos nossos irmãos de oração, temos a nossa igreja, você tem o seu pastor, você tem a sua pastora, né? Independente da igreja a qual você pertença, né? Você tem líderes com os quais você pode contar, pessoas que você pode contar com oração, que possam estar guerreando para você. Pastor, pastora, me ajuda, porque essa guerra está mais forte do que eu. Daí tem momentos que nós vamos pedir ajuda, nos ajude em oração, porque isso está mais forte que eu. E ele fala assim, né? Seja forte e lutemos com bravura pelo nosso povo e pelas cidades do nosso Deus. Há um só objetivo. Há um só objetivo de você ser vitorioso, que é você vencer as guerras e vencer no nome do Senhor e pelas cidades do nosso Deus. E ele diz assim, que o Senhor faça o que for da sua vontade. Qual que você acha que é a vontade de Deus nesse caso aqui? Qual você acha que é a vontade de Deus aqui? Não é a vitória do povo dele? Vem comigo. Então Joabe e seus soldados avançaram contra os arameus que fugiram dele. Quando os amonitas viram que os arameus estavam fugindo de Joabe, também fugiram de seu irmão Abisai e entraram na cidade. Assim Joabe parou a batalha contra os amonitas e voltou para Jerusalém. Olha o que acontece, gente. Eles nem precisaram ajudar um ou outro. Porque quando os arameus aqui fugiram de Joabe, os amonitas viram isso e falaram assim, puxa, vamos recuar também. Vamos fugir aqui também. Então, olha a unidade, gente, né? Como que o te está falando assim, juntos nós somos mais fortes, é isso. Juntos, gente, se o povo cristão entendesse essa unidade de fé e o quanto juntos nós somos poderosos e imbatíveis no nome do nosso Deus, gente, nós não éramos tão covardes a respeito de tantas situações. Nós estaríamos nos posicionando, porque o inimigo do lado vai ver o inimigo fugindo aqui e ele também vai fugir, ele não vai nem se meter, ele fala assim, não, não, não. Tipo, se estão fugindo lá, nós não podemos contra eles. Vamos fugir também, vamos ser inteligentes, vamos fugir disso também. É isso que promove a unidade, gente. A unidade de corpo, de pensamento, tá? É essa unidade de fé, de oração, de batalha, porque daí os próprios inimigos, eles vão se dar conta e vão fugir. Eles não vão querer guerrear. Olha só, vendo-se derrotados por Israel, os arameus tornaram a agrupar-se. Hadadezer mandou trazer os arameus que viviam do outro lado do Eufrates. Esses chegaram a Elã,
tendo à frente Soboque, comandante do exército de Hadadezer. Informado disso, Davi reuniu todo Israel, atravessou o Jordão e chegou a Elã. E os arameus estavam em posição de combate para enfrentá-lo. Quem eram esses arameus, gente? Aqueles que até então não tinham nada a ver com o negócio. Eles tinham sido contratados, 20 mil deles tinham sido contratados lá, né? Pelos amonitas, olha só. Mas acabaram fugindo de diante de Israel. E Davi matou 700 condutores de carros de guerra e 40 mil soldados de infantaria dos arameus. Soboque, o comandante do exército, também foi ferido e morreu ali mesmo. Gente, aquele povo que foi contratado para ajudar aquele que achou que Davi estava tentando fazer uma perseguição, uma afronta, tinham sido contratados 20 mil. Morreram aqui 40 mil. Olha só. Você entrar numa guerra que não é sua, né? Eles não tinham nada a ver com o negócio. Davi estava em missão de paz. Os conselheiros ali trouxeram um mau conselho, falando, não, Davi quer espionar você. Eles não tinham poder de guerra. Contrataram 20 mil soldados só dos arameus aqui. E daí aqui eles continuam essa guerra. E daí morreram 40 mil e mais o comandante, né? Fora alguns outros aqui. Olha que coisa desnecessária, gente. Que terrível isso. Quando todos os reis vassalos de Hadadezer viram que tinham sido derrotados por Israel, fizeram a paz com os israelitas e sujeitaram-se a eles. O que restava, né, gente? E os arameus ficaram com medo de voltar a ajudar os amonitas, né? Evidente, né? Eles falaram assim, puxa, não vamos mais ajudar, né? Porque a gente tentou ajudar numa guerra que não era nossa, em algo que não era nosso, tá ok? E aconteceu isso. Por quê? Aqui era uma guerra desnecessária, tá? Era, né, tentar encontrar situações que não existiam aqui, tá? E eu te chamo a atenção nessa manhã de segunda-feira a que nós nos unamos como corpo de Cristo em oração e unidade de fé. E que você saiba que você pode contar com os teus irmãos de oração, né? Quem já contou com a oração dos seus irmãos sabe o quanto isso é importante. Hoje, você é aquele ajudado em oração, ajudado nas suas batalhas, mas amanhã você pode estar ajudando alguém. E não é somente com oração que a gente ajuda, gente. A gente ajuda também com recursos financeiros, a gente ajuda também com palavras amigas, com palavras que coloquem para cima, com palavras que promovam vitória no reino de Deus. Porque é o nome dele que vai ser glorificado, não é o seu, né? A sua situação vai sair vitoriosa, porque você tem se unido à oração, você tem se unido com seus irmãos, você tem lutado junto e juntos nós somos mais fortes. Nós somos o povo de Deus, do Rei dos Reis, daquele que é vencedor, e junto nós somos mais fortes, né? Para você que entrou agora conosco, tá? Acabamos agora o capítulo.